Olá, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Érica, sou professora de História e historiadora e esse é o meu canal, um espaço para fazer diálogo com professores, alunos, historiadores e qualquer pessoa que esteja interessada em conhecer um pouco mais sobre os contextos históricos. O vídeo de hoje é um pedido que fizeram através das redes sociais para falar um pouco mais sobre o vírus dentro da história. Pois bem, eu fiz um recorte histórico, né? A gente tem que fazer recorte para a gente compreender um pouco mais sobre esses processos históricos. E esse recorte é do século XIX ao século XX e destacando duas grandes epidemias e pandemia, né? Que foi a cólera e a gripe espanhola. As duas porque elas influenciam muito no comportamento dos seres humanos no cotidiano, né? No caso também que interfere até no próprio comportamento que a gente tem hoje. Então eu já deixo um questionamento já no título. A história se repete? Então, vamos lá responder essa questão? Como eu já falei, eu escolhi o século XIX e o século XX para falar, porque foram justamente os períodos em que foram produzidas diretrizes de comportamento nos setores de espaços do público e privado. Antes disso, antes do século XIX, no caso, não existia essa delimitação entre espaços públicos e espaços privados. Então, a gente vai ver como essas pandemias contribuíram para essa delimitação mais nítida desses dois setores, do público e do privado. O século XIX foi conhecido como o século da razão, dos grandes produções científicas, né, de pesquisas, tanto em relação à mentalidade quanto em relação ao corpo. Foi o mesmo período em que o homem começou a voltar para si, né? E foi um período também que foi denunciado, né, lá no século XVIII anterior, no século anterior, pelo Immanuel Kant. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Então, ele vai dizer que o ato de voltar a si vai tornar o indivíduo cada vez mais egoísta. Como a gente sabe, e para quem não sabe, né, fica sabendo agora, o período do século XVIII ao século XIX havia uma grande força, né, em relação à Revolução Industrial e de exploração de trabalhadores e trabalhadoras. Nesse período, a burguesia começa a marcar território, né, de poder diante a aristocracia. Então, vai ser um período em que a burguesia vai crescer bastante, tanto pela questão intelectual, que eles começam a investir nessa intelectualidade, né, como também em relação à exploração de trabalhadores e trabalhadoras. Vai ser o mesmo período em que as ideias de Marx, Karl Marx, né, vai surgir. A burguesia intelectual se volta para si, ou seja, esse autoconhecimento e esse voltar para si era de exclusividade da burguesia, dessa classe média. E tardiamente, na verdade, muito tardiamente, as classes trabalhadoras e camponesas foram aderindo a essas ideias de autoconhecimento e individualização, porque muitas pessoas compartilhavam coisas, né? E aí a gente continua, na verdade, compartilhando coisas em grandes famílias, né? Quem tem grandes famílias sabe que a gente acaba compartilhando muitas coisas juntos, né? E um espaço bem menor. Outro evento foi muito importante para delimitar, né, esse afastamento das pessoas, e foi a cólera, né? E segundo Alan Coleman, não sei se é assim se pronuncia o nome dele, em 1812, a epidemia de cólera foi uma das grandes causas para essa aceleração de individualização das pessoas, né? E marca também esse início da propriedade, né? Então, as pessoas começaram a ter propriedade sobre objetos, né? Então, coisas que antes poderiam ser compartilhadas passam a ser de uso individual, né? Então, começaram a ser bordados nomes em toalhas e colocado nomes em caderno para marcar a propriedade da pessoa que aquilo era de uso individual. Os higienistas acabaram se preocupando muito com esse amontoamento de corpos, né?
Nesse período era muito comum que famílias se compartilhassem o mesmo cômodo. Na verdade, né, hoje também é bastante comum em grandes favelas do Brasil. Começaram a também defender que pessoas começassem a ter quartos privados. Então já delimita também uma outra faceta para delimitar esse espaço público e o espaço privado. Então, os quartos vão se tornar um grande espaço, né, para as pessoas praticarem esse ato de voltar para si. Setores mais populares não puderam ter esse benefício, né, de ocupar, né, cômodos privados, né. Então, a gente percebe que a desigualdade tá aí. Os trabalhadores, enquanto os camponeses, não tinham esse mesmo privilégio, né, de afastamento. Então, como é uma doença de contágio, né, pessoas eram contagiadas frequentemente porque não tinha espaço dentro da casa, né, para não estarem ali amontoados. Vamos lá ver o que o século XX tem para mostrar para a gente em relação ao comportamento cotidiano e como a gripe espanhola interferiu para esse comportamento. Ai, gente, a gente que é professor sabe que o assunto preferido dos nossos alunos são guerras, né? Então, no século XX estourou a Guerra Mundial. Então, houve uma grande censura em relação ao contágio da doença, né? Então, apesar de ela ser chamada de gripe espanhola, não há um consenso, não há evidências que realmente ela saiu da Espanha. Então, foi chamada de gripe espanhola porque justamente por conta desse não posicionamento da Espanha. Então, por ela não se posicionar na guerra, sua imprensa continuava funcionando e era muito notificado dentro da imprensa o contágio da doença. Então, por isso foi chamado de gripe espanhola. Por conta da censura, o contágio foi bem maior, né? Então, ganhou e foi para vários continentes, né? Virou uma grande pandemia do século XX. Então, a censura, né, fez com que isso acontecesse, mas, claro, a guerra também. A gripe espanhola teve 3 estágios de contágio durante o século XX e o Brasil foi atingido justamente no segundo estágio. Ao total de 2 anos, a gente viveu uma crise, né, de saúde, principalmente de saúde, mas também dentro da política haviam aqueles que eram contra o isolamento e aqueles que eram a favor do isolamento. Isso os políticos também defendiam esses dois extremos, né? Então, nada de novo, né? Começaram a surgir cartilhas de comportamento, né? Dessa individualização de coisas, principalmente, que é uma coisa que também está acontecendo agora com o novo coronavírus, Covid-19. Então, nesse vídeo, eu acabei também querendo fazer um outro recorte, né? Que é a gripe espanhola no Amazonas. A gente fala muito sobre a história do Brasil, mas a gente nunca inclui a Amazônia, nunca inclui o Amazonas. Então, essa minha decisão foi tomada, né? E também porque eu assisti uma live maravilhosa na página da Uninorte com a professora Rosineide Gama e com a professora Sara, e foi uma live perfeita. Como a professora Rosineide falou, né, ela destacou alguns pontos aqui e eu vou colocar aqui para vocês. Com o aumento de mortes, né, dentro do estado do Amazonas, os coveiros acabaram ficando em greve. Havia muitos corpos para ser enterrado, então eles também se preocupavam com a saúde deles, né, e vendo muitas pessoas morreram, eles acabaram fazendo greve. E também então ocorreu um outro ponto, né, que houve o transporte de pessoas em caminhão. Pessoas que morriam em suas residências eram enroladas em rede pelos seus familiares e havia um caminhão que passava diariamente pelos locais, né, e retirava esse corpo da casa, do domicílio da pessoa que foi contagiada pela gripe espanhola e morreu em decorrência disso. Outra questão que fez que o contágio no Amazonas fosse bem maior foi a fake news. Gente, na verdade não existia esse nome fake news, mas eu vou usar porque é uma palavra bem recente.
Então, acreditavam-se que aqui no Amazonas não ia chegar essa doença, né? Porque, porque era uma zona muito afastada do Brasil, né? A gente sempre foi muito afastado do Brasil, logisticamente, politicamente também. O Brasil nunca incluiu a Amazônia, nunca incluiu o Amazonas, nem na própria história do Brasil. E para terminar esse diálogo, sim, gente, isso aqui é um diálogo que eu quero que vocês comentem, tá? Vamos lá para a grande questão que eu coloquei no título. A história se repete? A gente percebe e a gente sempre fala, né, uma coisa muito comum a gente dizer, falar, a história se repete. Mas será mesmo que a história se repete? Eu acho que a história não se repete, eu acho que a gente não aprende com a história. Então a gente vê duas grandes pandemias que devastaram a Europa, o continente asiático, a América, e a gente continua repetindo e reproduzindo coisas, né? Uma delas foi essa fake news que eu falei, que a professora Rosineide citou, né? Do Amazonas acreditar que a doença, a gripe espanhola, não ia chegar aqui por conta desse afastamento do restante do país. Inclusive eu compartilhei uma fake news em que falava que no Amazonas o vírus não ia sobreviver por conta do calor. Então sim, ninguém está imune da fake news. Até mesmo as pessoas mais esclarecidas sempre vão cair em alguma fake news. Então não se culpe. Os nossos governantes, eles não aprendem com a história, né? A maioria dos governantes não aprenderam com a história, né? Poucos foram países que respeitaram e fizeram um isolamento rígido, né? E esses países são justamente os países que foram menos afetados pelo coronavírus. Então, não, a história não se repete. A gente que não aprende com a história. Então, vamos lá aprender com a história, né, gente? Vamos lá ler mais e fazer e mostrar que nossos comportamentos, né, interferem na história também, né? Nos processos históricos, no nosso cotidiano é marcado por nossos comportamentos. Então a gente tem que aprender um pouco mais com a história e parar de falar que a história se repete. E não deixe de seguir o canal, dar like no vídeo, compartilhar com os amigos e comentar também sobre o que a gente falou aqui. Beijos e até mais!